Galera, como prometido, hoje eu trago para vocês um vídeo sobre Max Steel Turbo Missions, que foi lançado entre 2008 e 2010. Foi um vídeo que eu fiquei devendo para vocês, né? Só lembrando que para quem caiu aqui de paraquedas, tem uma playlist aqui no canal onde eu falo da série clássica do Max Steel e todos os outros filmes que vieram depois. Então se você ainda não viu, corre lá para dar uma conferida e depois volta aqui para esse vídeo. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo para fortalecer o canal e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Então chega de enrolação e bora lá! No primeiro semestre de 2008, a Mattel, surpreendendo todos os fãs, trouxe o Max Steel de volta para a TV com uma série de episódios curtos intitulada Max Steel Turbo Missions, e esses episódios tinham cerca de um minuto e meio, e tinham como objetivo manter a presença do Max Steel entre os fãs enquanto o novo filme era lançado. Ou seja, a Mattel, que não era besta nem nada, né, não queria que o interesse do público diminuísse entre o lançamento de cada filme, e foi lá lançar essa série de episódios curtos para continuar mantendo o interesse dos fãs. E essa série foi usada principalmente para apresentar situações que normalmente não seriam mostradas nos filmes. Então, por exemplo, nós vemos o Max enfrentando alguns desafios na N-Tech, enfrentando inimigos que estão desaparecidos e muitas outras situações. É como se fosse a série lá What If da Marvel, que era um E.C. E isso deu certa liberdade ao desenvolvimento dos episódios, e por isso não é necessário assisti-los em nenhuma ordem específica. E a decisão de alguns episódios da série ser canônico ou não, cabe apenas a nós fãs. E essa série apresenta vários personagens e artefatos de filmes anteriores, e eu fiquei pensando como eu traria essa série, né, pra vocês, porque como os episódios são de cerca de 1 minuto e meio, e cada ano foram 12 episódios, eu não sei, eu acho que não ficaria legal eu comentar cada episódio, ia ficar um vídeo muito monótono, né, muito robótico aqui. Então eu vou falar os episódios que eu mais gostei e os que aparentemente são canônicos. E algumas coisas que fazem sentido, outras que não fazem, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, enfim. Então chega de enrolação e bora lá. E eu já tenho que admitir uma coisa aqui, eu acabei assistindo os episódios na ordem errada, mas como eu disse, a ordem dos episódios não importa, você pode assistir em qualquer ordem. Mas eu acho que o certo é você assistir pelo menos em cada ano que foi lançado, né? 2008, 2009 e 2010. Só que no meu caso, eu assisti em cada ano, assisti certo os anos, mas os episódios estavam misturados. Eu assisti aqui pelo YouTube, mas não é culpa do YouTuber, tá? Eu acho que a culpa é minha, que eu deveria ter olhado logo a ordem dos episódios. Mas como eu disse, não precisa assistir em ordem. Então eu já tô dando toque aqui pra vocês, que se vocês forem reassistir ou assistir pela primeira vez, já fiquem ligados que pode estar em ordem aleatória. Mas enfim, vamos lá. E eu vou começar pelos anos de lançamento, né? Vou começar aqui por 2008, falar os meus momentos favoritos, meus episódios favoritos. E eu já adianto que esse de 2008, o Psycho aparece muito. Os Psychodroids, no caso, eles estão aqui infernizando a vida do Max. Coisa que nos filmes ele foi completamente deixado de lado, né? Só apareceu em poucos momentos. Aqui nesses episódios de 2008 o cara aparece muito. Mas enfim, ele aparece, né? Aí o Max derrota ele rapidamente. E tem um episódio que eu gostei bastante, que começa com o Bertolt e o Max no topo lá de uma montanha, eu vou chamar de montanha isso aí. E o Bertolt tá dando uma aula aí pro Max de luta, mas aí o que quebra é porque é um simulador e quem tá controlando o Bertolt é o Max e vice-versa. Por isso começou o episódio, eu pensei até que era o Bertolt dando uma aula aí pro Max. Caramba, o Bertolt sabe lutar mesmo. Quando já tá terminando aí, mostra aí que era um simulador. Eu acho que foi meu episódio favorito. E tem um que acontece durante o filme Inimigo das Trevas, que é no momento lá que o X-Troyer tá com o Max lá no meio da floresta, da mata lá. É até o momento que o X-Troyer absorve o gorila, né? Ele se transforma no gorila. E o Max, do nada o Max aí consegue a ajuda aí dos gorilas pra derrotar o X-Troyer. É um negócio bem bizarro aí. E eu não entendi, foi nada, realmente é um episódio bem aleatório. E tem até uma, pra quem gosta aí do Troy, né? Tem até um episódiozinho aí que ele e o Max estão numa corrida de moto, mas eles estão numa competição. E é bem legal esse momento, porque expande um pouco mais a história do Troy, né? Essa rivalidade dos dois. Então é um episódio bem bacana também. E o maior destaque desses episódios de 2008 são que, como eu acabei de falar, né, tem um episódio que expande um pouco mais a história do filme O Inimigo das Trevas. Como aparece até o
o chefe aí do Troy, né? Esse velhote aí, que eu não lembro o nome agora. Parecia ser um vilão esquecido, mas os caras lembraram dele nesses mini episódios. Pra finalizar aqui, aparece bem rapidinho a Cat. Os caras também lembraram da Cat, antes dela desaparecer completamente dos filmes. Aqui ela ainda aparece em 2 episódios, mas é meio segundo e não tem nenhuma fala. Mas pelo menos lembraram dela. E agora vamos para 2009, que tem alguns momentos que se passam antes de BioCrysis, como foi uma coisa que eu fiquei até na dúvida na época que eu comentei sobre o filme, que eram as aranhas gigantes que o Max e o Cytro estavam lutando no começo do filme. Alguns de vocês também me disseram que são animais que foram afetados pelos cristais lá do Destroyer, né, que estavam no meteoro também, que o velhote lá, o Epaminondas, estava atrás. E aqui fica mais claro isso. E não só aranhas, né? Tem outros bichos, tem escorpião, tem várias coisas lá. E o Max e o Cytro estão tentando detetizar eles, né? Fazer uma limpa. Só teve uma coisa que eu não entendi nesses de 2009, e os de 2008 também aparecem. É que tem uns caras aí com a mesma roupa que o Troy usa quando ele tá... Antes dele virar o X-Troyer, né? Aquele uniforme. Não entendi. Isso inclusive são robôs. Realmente é bem aleatório, porque eu não lembro disso no filme Inimigo das Trevas. Mas assim, esses de 2009 são mais... Aparece o Elementor, os Psychodroids e tudo mais. E é só o Max derrotando eles. Não tem nada demais assim. Ou então o Cytro em alguma situação e o Max tendo que ajudar ele. Ou o inverso, o Max tá em alguma situação e o Cytro que tem que ajudar ele. Enfim, esses de 2009 já são mais episódios mais... É o vilão do dia, o Max vai lá e derrota ele e pronto. E agora falando de 2010, tem episódios até um pouco mais engraçados, como o Max e o Cytro, você pensa que eles estão invadindo a base da Initech pra roubar alguma coisa ultra secreta e tudo mais, mas eles estão lá só pra tentar pegar uma foto que eles zoaram o Ferrus antes que ele veja, mas quando eles chegam lá ele já viu, então não dá em nada. E mais uma vez, Psychodroids, que já... Nesses mini episódios, os Psychodroids enchem o saco. Aí aqui a gente já é pelo ameaça mutante, né? Que a gente tem os Toxoides, o Max tentando impedir que os Toxoides cheguem nos esgotos, né? Na cidade. E tem uma coisa que é bem peculiar aqui, é porque o que eu gosto do Toxon nos filmes, eu não gostei tanto, porque ele é um pouco ridicularizado. Ele aparece em uns 3 episódios e... O Max derrota ele bem facilmente nesses 3 episódios. Então eu não gostei do que fizeram com o Toxon aqui. Aí tem outro que é o Max treinando os agentes da Initech, né? E os caras não estão preparados pra nada. E o Max lá dando as piruetas e tudo mais. O cara já sabe de tudo. E tem um que eu achei bem maneiro, que é o X-Troyer Peixe. O Max luta com ele dentro da água e eles viram um peixe gigante. E aí eu achei um episódio bem maneiro também. E por último, o que eu também achei bem maneiro é o Elementor Gelo. O visual dele é muito irado. E o Max luta com ele lá surfando na neve, né? Snowboard lá. Obviamente consegue derrotar ele. Mas o grande destaque é esse visual do Elemento, que é absurdo. E galera, assim... como eu falei, se eu fosse falar episódio por episódio aqui, eu acho que não ficaria um vídeo tão legal. E se você por algum motivo acha que a série expande ou acrescenta muita coisa aos filmes, na minha visão não. Tem uns episódios como esses que expandem um pouco mais de BioCrysis, mas eu não diria que expandem assim, porque não é nada que seria importante pra trama, sabe? Aqui são episódios, eu diria até que mais infantis. Como eu falei, né, o Toxon aqui é ridicularizado. E, como eu falei, obviamente foi a Mattel querendo que o interesse do público continuasse. Ela foi lá e encomendou nesses esses mini episódios pra poder a galera continuar interessada. Mas assim, não são ruins, são bem bacanas de acompanhar. Eu fico tentando imaginar quem assistiu na época devia gostar bastante. Se eu não me engano, se eu não tiver enganado, eu devo ter chegado a assistir algum desses episódios no Cartoon Network. Eu não vou dizer com 100% de certeza, mas talvez eu tenha visto algum desses episódios. Mas é isso, comentem aí o que vocês acham desses mini episódios, se eles eram necessários, se eles não são necessários, ou se você gosta. E o que eu falei aqui é besteira, se você não concorda comigo, fique à vontade nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu ainda não sei quando, mas eu vou trazer o vídeo de Max Steel Reboot. Como eu já disse, eu já comecei a assistir. Fiquem tranquilos, porque esse vídeo vai sair, eu só não sei quando. Mas fiquem tranquilos, vai ter vídeo de Max Steel Reboot.
E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!